Amigos, estou entrando aqui para comentar rapidamente sobre a palestra de agora, de manhã, no município de Camaçari, quando nós abordamos a educação especial, algumas novidades em relação ao que se entende como educação especial no nosso país. Bom, uma das coisas que é importante nós abordarmos agora é sobre dois aspectos que foram discutidos lá e, e que precisam ser esclarecidos. Duas abordagens que foram feitas pelas pessoas que estavam na plateia. A primeira foi o seguinte: uma mãe de autista disse que não há comprovações científicas sobre a relação entre glúten, leite e autismo, que é muito perigoso dizer que o autista não pode comer glúten, leite, soja, etc., porque as pessoas vão tirar o glúten, o leite, a soja, e isso pode fazer mal ao autista e ainda por cima, privá-lo disso significa não deixar que ele se socialize, porque ele vai a uma festinha infantil, aniversário, e todo mundo está comendo tudo e ele não vai poder comer, que vai evitar a socialização dele. Bom, então vamos à resposta desse item. Primeiro, não há comprovações científicas sobre a relação entre glúten, leite, soja, açúcares, corantes, conservantes e autismo. Bom, até hoje já temos mais de 20 mil trabalhos científicos comprovando essa relação e publicados nas revistas mais importantes do mundo. E eu gostaria de pedir, porque eu já vi até médico falar isso, eu gostaria de pedir às pessoas que estão dizendo isso, às mães de autistas, que entrem em contato comigo para que eu mostre como eles podem se atualizar. Porque o que precisa é que essas pessoas se atualizem e vejam que realmente hoje nós temos comprovações claras sendo publicadas diariamente, tem um trabalho ou dois por dia mostrando essa relação. E essa relação é muito séria, muito séria. Por quê? Porque o glúten, as proteínas do leite, algumas proteínas do leite, as proteínas da soja, os açúcares, os corantes e os conservantes, eles não provocam alergia no autista. O autista tem intolerância a isso. E isso significa que o autista não vai sentir nada. Porque o que é uma intolerância e o que é uma alergia? E muitos poucos laboratórios no Brasil conseguem detectar intolerância. Olha só, existe uma diferença fundamental entre alergia e intolerância. Na alergia, alergia é o seguinte: aquilo que a pessoa é alérgica, quando ela come aquilo, é provocada uma reação imunológica imediata. Ou seja, o organismo imediatamente cria anticorpos, detectando esse alimento como um agente agressor, e os sintomas então aparecem os sintomas imediatamente, aparecem com todo tipo de sintoma. Então a pessoa sabe que não pode comer aquilo porque tem alergia. Há uma reação imunológica que às vezes é muito perigosa. Já a intolerância é diferente. A intolerância nem sempre aparece um sinal, a menos que a intolerância venha também acompanhada de uma alergia. Então, o que é uma intolerância? Uma intolerância é um alimento que, se não for digerido completamente e corretamente, ele vai acabar indo para a corrente sanguínea. Por quê? Porque no autista, as paredes do intestino são permeáveis. Então, aquele alimento não digerido totalmente, que o autista não tem alergia a ele, mas tem intolerância. Ele, ao entrar para a corrente sanguínea, ele vai direto para o cérebro e vai trazer prejuízo no cérebro do autista. Há algumas dessas comprovações que mostram até onde é que ele afeta no cérebro, que a coisa é nos astrócitos, os astrocitos. Tá? Então, os próprios astrocitos, eles inflamam, assim como muitos neurônios inflamam. Então, uma inflamação cerebral provocada principalmente pelos astrocitos. E isso é comprovado cientificamente. Então, eu,
com meu filho autista, com meu neto autista, imediatamente eu não quero nem saber se o médico vai dizer que ele não tem alergia, que ele não tem intolerância, que não precisa tirar nada da comida dele. Eu vou tirar, é óbvio. Eu vou fazer um acompanhamento com o médico nutrólogo ou com uma nutricionista, porque esse médico, sim, aprendeu e estuda tudo sobre intolerância alimentar. O médico alergista pode estudar também, mas o nutrólogo sabe tudo isso e a nutricionista pode estudar também. Os livros mais importantes para todo mundo poder aprender sobre isso e não falar besteira é o livro Manual da Alergia Alimentar, escrito por um dos médicos mais importantes do Brasil em questão de autismo e TDAH, que se chama Dr. Aderbal Sabra. E, em relação a dietas, alimentação, etc., a nutricionista mais importante, referência do Brasil, se chama Cláudia Marcelino, e tudo pode ser estudado pelo livro dela, que sintetiza todos os estudos científicos de comprovações publicadas, que se chama Autismo, Esperança pela Nutrição. Bom, a mesma pessoa teve uma outra dúvida. Diz o seguinte: o filho de Cláudia Marcelino foi internado certa vez porque foi alimentado com excesso de vitaminas, por isso fica difícil acreditar no que ela fala. Gente, não é assim. Todos nós estamos sujeitos a problemas de saúde, podemos ser internados, podemos tudo. Agora, quanto ao excesso da vitamina, houve um excesso de vitamina, que todo mundo sabe que tudo em excesso faz mal, não houve o controle correto e ele foi internado com esse problema. Isso não quer dizer que Cláudia Marcelino não tenha noção do que está falando. Eu recomendo a todas as pessoas, mães de autistas, que primeiro se reúnam em grupos, associações, para que estudem mesmo, estudem bastante, com várias fontes. Quando alguém disser, não tem comprovação científica disso, entre no Google acadêmico e coloque em inglês, porque em português tem muito pouca informação, a relação que você quer saber. E selecione os artigos para estudar. E verifique como tem artigo científico que não está sendo dado a menor atenção por pessoas que precisariam estar se atualizando. Isso dá pena, porque quem sofre são os filhos autistas. Então vejamos o seguinte: a partir do momento que a gente dá um alimento para nosso filho autista, sabendo que ele pode ter intolerância àquilo, nós poderemos estar diminuindo a chance dele vir a se desenvolver de uma maneira mais plena. Todos os autistas que estão seguindo rigorosamente o processo alimentar, o processo dietético, o processo de eliminação de parasitas e o processo de complementação vitamínica, não é excesso de vitamina, complementação vitamínica, estão reduzindo tanto os seus sintomas que nós acreditamos que alguns deles tenham até já editado o gene defeituoso. Não podemos comprovar isso, porque nós não temos condição de ficar fazendo mapeamento genético de ninguém. Mas no dia que os mapeamentos genéticos ficarem mais baratos, que nós acreditamos que venham a ficar, aí nós poderemos fazer isso e comprovar. E, aliás, vai ficar por causa de um cientista brasileiro que, utilizando grafeno, desenvolveu uma placa bidimensional que poderá baratear em muito os exames de mapeamento genético. Bom, mas isso é um outro fato. Então, o importante é isso. Para esclarecer a dúvida, é muito importante a gente saber que há mais de 20 mil trabalhos ligando glúten, proteínas do leite, proteínas da soja ao autismo. E intolerância alimentar não é detetada como alergia alimentar. Então, pelo meu filho não sentir nada, não aparecer nenhum sinal quando ele come alguma coisa com glúten, isso não quer dizer que a comida com glúten foi toda triturada e não foi para a corrente sanguínea dele. Eu não dou, porque eu não sou maluco de querer que meu filho coma uma coisa que, pelo defeito do autista, que é a permeabilidade do intestino, vai passar para a corrente sanguínea. Então, eu sabendo disso, eu não vou botar nada para ele comer que possa fazer mal a ele. Agora, isso sou eu. Cada família toma a decisão que bem entender e segue a orientação que bem desejar. Eu prefiro estudar sempre sobre isso para poder
não ter problemas com meus filhos, nem com meus netos, que sejam autistas, que tenham TDAH, que tenham qualquer comorbidade, síndrome ou transtorno. Tá? Então eu gostaria de esclarecer isso para evitar que as pessoas acabem fazendo mal ao seu filho e evitando que ele se desenvolva corretamente. Tá? Quem tiver qualquer dúvida, qualquer esclarecimento necessário, qualquer coisa, entre em contato conosco. Nós não estamos aqui querendo combater ninguém, nós estamos querendo ajudar as pessoas que realmente precisam de alguma informação sobre o assunto. Ok? Forte abraço a todos.